Bom, boa tarde. Com a graça do nosso bom Deus está começando seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural aqui no nosso canal YouTube. Confira nesta edição. Preço do feijão deve voltar a subir. Arroz e trigo devem crescer no ano 2027. Comentários de Vlamir Brandalize. Hoje é sexta-feira, 26 de junho de 2026, dia do meteorologista. Sou Francis de Oliveira e é um prazer estar aqui com você. Mercado Agrícola. As geadas recentes no Paraná encerraram o ciclo das últimas lavouras de feijão, acelerando o fim da colheita e acendendo o alerta para uma redução de oferta nas próximas semanas. Com o mercado tentando se estabilizar após as quedas recentes, a expectativa agora gira em torno da volta do varejo às compras, impulsionada pelo aumento do consumo de alimentos quentes com a chegada do frio. Aquela feijoadazinha deliciosa, né? O consultor Vlamir Brandalize comenta que esse cenário, somado à retenção estratégica por parte dos produtores rurais, deve abrir espaço para novas valorizações, especialmente para o feijão carioca de alta qualidade, que segue escasso no mercado. E vamos ao parceiro do arroz, que é o feijão. Feijão agora com as geadas que tivemos no Paraná, praticamente as lavouras que existiam foram mortas ou dessecadas, as últimas. Colheita vai avançando. Nessas próximas 2 semanas a maioria das lavouras estarão colhidas. Vai ficando o feijão de São Paulo e do Sudeste e dos estados centrais aí de áreas de pivô. Depois a terceira safra, provavelmente mais umas 2 semanas começamos a ter redução de oferta, né? Porque o mercado já recuou bastante, né? O feijão nobre da linha do 9 acima de qualidade do carioca, nós estamos aí com um feijão que chegou a ser negociado a R$500, a saca do carioca 9 acima, esse escasso de oferta no mercado, ele está variando no momento de níveis aí de R$375 a R$415, um nível maior aí que a gente vê no momento, sobre 375 a 415 no nobre da linha do 9 acima e o comercial, que é o que mais gira, mercado trabalhando da faixa dos R$350 a níveis aí de 360, 370, uma variação mais apertada, né, de valores. Também parece-me que começando a parar de cair, né, porque com o avanço da colheita, a oferta já vai começar a diminuir e provavelmente nós vamos ter da final de julho, agosto e começo de setembro vazio de ofertas novamente. Então esse é o quadro feijão e produtores que têm condição estão indicando que vão segurar as ofertas para tentar deixar ele voltar a valorizar um pouco, porque a safra em geral é uma safra menor no ano todo, né? Feijão preto com indicativos aí do mercado trabalhando já numa estabilidade, né? O mercado vinha recuando, caiu e agora já tentando se segurar. As colheitas do feijão preto também avançando para o final, principalmente no Paraná. E feijão com indicativos de R$185 a R$210 a saca. Essas são as posições do mercado do momento, também com um negócio esperando vendas do varejo. Ainda tem feijão nas gôndolas do varejo, principalmente além do carioca nobre, de R$15 a R$18 o quilo, em pontos de varejo de bairros mais sofisticados, vamos dizer assim, mas a maior parte dos feijões de R$7 a R$12 no pacote de um quilo, né? E mercado esperando girar para depois as reposições. Provavelmente a reposição de feijão vem na próxima semana em diante, quando o varejo volta às compras. Ainda teve vendas fracas nas últimas 2 semanas porque o feijão se valorizou. Mas agora estamos entrando na temporada de demanda de feijão e arroz, o frio no sul, sudeste e centro-oeste, estimulando a demanda de feijão, feijoada, alimentos quentes, é tradicional, e automaticamente devendo dar giro aí no amigo do feijão também. E automaticamente dá fluxo aí do feijão de produtor para o importador. O mercado do arroz opera com estabilidade nesta virada de mês, enquanto o varejo aposta no aumento do consumo com a chegada do frio. No entanto, o foco do setor se volta para a próxima safra, que projeta uma redução da área superior a 100 mil hectares aqui no Brasil e quedas expressivas em todo o Mercosul. O consultor Vlamir Brandalize comenta que esse cenário de oferta limitada no bloco sinaliza uma tendência de forte valorização nas cotações para 2027, redesenhando as estratégias de comercialização para o produtor rural.
E vamos do arroz, né? Mercado do arroz passando uma semana muito calma no Rio Grande do Sul. Aquela alta que tivemos aí no final de maio, começo de junho, nos primeiros dias de junho. Aos poucos ela se consolidou, mas também não conseguiu dar avante, não conseguiu avançar mais, né? Então, mercado do arroz praticamente trabalhando estável na semana, negócio da mão para a boca, produtores e indústrias esperando por mais pregões de Pepro para dar giro, indústrias colocando o arroz no varejo, esperando mais demanda, agora com o inverno que chegou, o frio chegou e a expectativa de demanda maior de alimentos quentes, né? E isso traz uma demanda maior de arroz e feijão, isso é uma expectativa. Os grandes varejistas aí com promoções de arroz começando a partir de R$ 13,98, algumas marcas comerciais pelo pacote de 5 quilos, a maioria das redes com R$ 14,98 a R$ 17,98 nas promoções, marcas nobres variando de 23 a 26 nas promoções e de 28 a 32 na gôndola normal de marca nobre no varejo para esse final de junho, início de julho, no mercado do nosso amigo arroz, que segue aí com negócios calmos no casca, indústrias trabalhando com o estoque que tem em casa e correndo em busca dos espaços que aparecem no varejo para essa virada de mês. Esse é o quadro Amigo Arroz, que também vai mostrando aí produtor desanimado com relação ao arroz. No Rio Grande do Sul, os indicativos são de queda de área de 50 a 100 mil hectares, alguns falam até 15% de queda da área dessa nova safra, e se for 15% chega acima de 120, 130 mil hectares de redução. Em princípio, não há expectativa que chegue a esse número de queda de área, mas que vai ter queda de área, vai, e automaticamente queda de área é sinal de queda de safra, né? A safra brasileira, que esse ano fechando 11 milhões de toneladas, começa a indicar que nós vamos para casa das 10 milhões de toneladas. Então isso é um fator muito comum em todo o Mercosul, queda de área lá no Paraguai, e aí variando de 15, 20% de queda de área no Paraguai também, queda de área na Argentina, queda de área no Uruguai, os estados aí, os vizinhos do Mercosul, que na safra 24-25 colheu 17,6 milhões de toneladas, passou para 15,4 milhões de toneladas nessa última safra agora colhida, caminha para a nova safra, provavelmente vir aí para a faixa de umas 13 milhões e meio de toneladas e não ter nem o arroz suficiente para manter o mercado brasileiro e exportação. Vamos entrar num ano de oferta limitada aí de arroz exportável do Mercosul. Então esse é o quadro do arroz aí, que mostra bom sinal aí para melhoria das cotações em 2027, dando sinais que vamos ter um avanço nas cotações. Enquanto em Chicago as cotações do trigo sinalizam valorização para os próximos meses, aqui no Brasil o setor lida com uma retração expressiva. Estimativas indicam queda de mais de 30% na área plantada. Com a safra encolhendo e o dólar acima dos R$ 5,20, o custo para importar o grão vai subir, o que deve sustentar preços mais altos no mercado interno. O consultor Vlamir Brandalize avalia como as geadas recentes e a redução da área produtiva vão redesenhar o balanço de oferta e demanda do trigo nacional. E o mercado do trigo tentando sustentar aí perto de 5,80, 5,90 na Spot Julho, lá de Chicago, e as posições de dezembro em diante, todas acima de $6, sinalizando que o trigo tende a se valorizar mais à frente, vai fazer com que as importações de trigo do Brasil fiquem mais caras em 2027. Trigo brasileiro plantado e agora a dúvida do tamanho da safra. Produtores apontam que caiu mais de 30% a área plantada, ainda não tem dados oficiais apontando, mas que houve queda geral aí dos produtores no plantio, e provavelmente a safra tenha ficado perto de 2 milhões de hectares, frente a 2,5 milhões de hectares plantados no ano passado. Então é uma safra menor, com um menor potencial produtivo, porque essas geadas que tivemos aí, principalmente no Paraná, podem ter afetado algumas lavouras de trigo também. Então vamos ver aí nos próximos dias, na próxima semana, o que aparecem aí de dados técnicos dos campos. Então o que é certo é que a safra de trigo vai ser menor em área, provavelmente menor em produção, e Brasil vai ter que importar mais de 7 milhões de toneladas de trigo nessa próxima temporada para atender a demanda, sinal de que trigo vai ficar mais valorizado no mercado
mercado interno, justamente pelo custo de internalização do trigo, que deve ser ajustado para cima, né, custando do dólar, né, dólar aí nas caixas 5,20 em diante, trazendo um apelo importante para as condições do nosso amigo trigo e aos produtores que tiverem trigo, né. Então, esse é o quadro do amigo trigo. Boi a R$ 340. O que esperar da pecuária após a acomodação dos preços internos? Vlamir Brandalize comenta no mercado do boi, frango e suíno, hoje às 20 horas aqui no seu canal YouTube Paracatu Rural. Seja membro, inscreva-se, contribua com o nosso trabalho, clica no sininho para receber notificações. Todos os dias você tem encontro marcado com a informação do agro aqui. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Você já parou para pensar no que é amar a Deus? A gente fala muito de amor em músicas, filmes, frases e conversas, mas na prática o amor não é só sentimento bonito. Amar também é escolher, é se comprometer, é cuidar. E quando a gente olha para Deus, fica difícil não responder com amor, porque foi Ele quem nos criou, quem nos salvou em Cristo Jesus e quem continua trabalhando no nosso coração pelo Espírito Santo. A Bíblia mostra que amar a Deus envolve crer em Jesus, amar as pessoas e obedecer aos seus mandamentos. E isso não precisa ser visto como um peso, porque quem nasceu em Cristo aprende a vencer o mundo com fé. No fim, amar a Deus é chegar num ponto em que a nossa oração muda. A gente começa a dizer, por exemplo, Senhor, não quero viver só do meu jeito. O que eu mais quero é fazer a Tua vontade. Ore assim também. Deus te abençoe. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.